Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Eu vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. Aqui diz o seguinte: determina os nomes e as fórmulas moleculares dos seguintes alcanos de cadeias ramificadas. Olha, então, aqui é o seguinte, eu tenho que testar as duas maneiras de enumerar. Geralmente, a que prevalece é aquela em que o primeiro radical fica com o menor número possível. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. O primeiro radical ficou com o número 4. 1, 2, 3. O primeiro radical ficou com o número 3. Então, esta é a maneira correta. Feito isso, nós vamos dar nome aos radicais em ordem alfabética. Lembrando que, se você tem, por exemplo, o sec-butil, você não vai olhar o S, você vai olhar a primeira letra da palavra. Então, esse prefixo aqui, no caso, ele não é analisado, só a primeira palavra do radical. Então, aqui, eu tenho um radical com um só carbono, que é um metil. Aqui eu tenho um radical com 2 carbonos, que é um etil. Como o E vem antes no alfabeto do que o N, então o etil tem que ser primeiro. Então vai ficar 4 etil, 3 metil. Depois que eu dou nome a todos os radicais, chega o momento de darmos nome à cadeia principal. Minha cadeia principal é formada por 7 carbonos. O prefixo de 7 carbonos é hept, mais a terminação ano, heptano, certo? Pede-se também para determinar a fórmula molecular. Olha, aqui o espaço está pequeno, eu vou determinar essa fórmula molecular aqui em cima. Então, a melhor forma de fazer a fórmula molecular é começar pela fórmula geral, CnH2n mais 2. O que é o N? É a quantia total de carbonos que tem na cadeia. Então, olha, aqui tem 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, C10, H2 vezes 10, mais 2. Então, nós temos que fazer a primeira multiplicação. 2 vezes 10, 20, mais 2, 22. E se você fizer essa cadeia do estilo dessa e contar o total de hidrogênios, você vai ter a certeza de que realmente vai dar 22, tá? Não dá errado. Olha, aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na horizontal é a maneira que dá o maior número de carbono possível. Agora, nesse caso, eu vou enumerar das duas maneiras, que ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho esse radical, tenho esse e esse. Então, o que eu faço? Eu vou somar os números de carbono que tem radical. Então, esse aqui está no carbono 3, esse aqui também está no carbono 3 e esse está no carbono 4. 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Então, agora, eu vou enumerar do contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, esse está no carbono 4, esse está no carbono 5, e esse está no carbono 5, que deu 14, ou seja, a numeração de preto deve ser apagada, porque o que prevalece é a de vermelho, que deu uma soma menor. Então, vou apagar de preto. Tá? Bom, então aqui, no carbono 3 eu tenho metil, no carbono 3 eu tenho metil. Só que no 4 eu tenho um etil. Então o etil vem primeiro. Aí vem esse aqui está no 3
e esse também está no 3. Agora, pergunta-se, Donizete, eu posso colocar 3-metil, 3-metil? Não. Quando o mesmo radical aparece, eu tenho que agrupar esses radicais. Então, metil duas vezes, dimetil. Se fosse o etil que tivesse aparecido duas vezes, seria dietil. Né? Se fosse o propil que tivesse aparecido duas vezes, seria dipropil. Bom, então agora vou dar nome à cadeia principal, que também 7 carbonos, prefixo hept mais a terminação ano, heptano. Bom, agora esse. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é a maneira que dá maior número de carbono possível. Olha, 1, 2. No carbono 2 tem radical. 1, 2, 3, 4. Somente no 4. Então, com certeza, a numeração que prevalece é essa aqui. Então, eu tenho esses radicais. Veja, metil, metil, metil. Todos com um só carbono. Aqui eu tenho um propil. Agora, por que propil? Porque são 3 carbonos. O prefixo de 3 é prop, mais a terminação il é propil. Agora, eu tenho 2 tipos de radical propil. Esse aqui, observa que o carbono do meio está ligado na cadeia principal. Então, quando isso acontece, é o radical I-propil ou isopropil. Iso vem de central, do meio. Agora, se fosse o carbono da extremidade que estivesse ligado na cadeia principal, aí seria o N-propil ou simplesmente propil, tá bom? Então, como o M aparece primeiro, então vou dar nome a eles primeiro. 2, 3, 4, trimetil. Por que trimetil? Porque o metil apareceu 3 vezes. No 4, eu tenho o quê? Um I-propil. Agora eu vou dar nome à cadeia principal. Hept mais ano, heptano. Bom, fórmula molecular, vou fazer aqui. CnH2n mais 2. Total de carbono que tem a minha cadeia. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13, 2 vezes 13 mais 2. C13, 2 vezes 13, 26 mais 2, 28. Então, lembre-se que aqui, fórmula molecular, esses números são pequenos escritos embaixo, tá bom? Bom, então agora, essa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, tem 3 maneiras diferentes de fazer com que dê 8 radical. Ou, desculpa, 8 radical não, que dê 8 carbonos. Bom, obviamente, aqui é inegável que a numeração que vai prevalecer é da direita para a esquerda. Não é mesmo? Por quê? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O primeiro radical está no carbono 4. 1, 2, 3. O primeiro radical está no carbono 3. Ok? Bom, então aqui eu tenho esse radical, este e este. Ora, quais são os nomes desse radical? Metil, etil, etil e propil. Então o etil vem primeiro. 3,3 dietil. Depois 4 metil. No 5, um I-propil e
heptano. Certo? Olha, para você, pelo menos agora no início, o certo é você estar com a tabela de radicais e prefixo ao lado. Para precisou, vai lá e olha. Mas o ideal mesmo, claro, é você memorizar. Né? Por quê? Porque em vestibular e Enem você não vai poder consultar a tabela de radicais. Então, como memorizar? Memorize uns 2 de cada vez. Bom, então, a fórmula molecular vai ficar 8 carbonos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Trinta e 2, 34. Bom, se tiver dúvida, vocês põem no ambiente. Olha, pessoal, agora o exercício inverteu. O exercício deu o nome dos compostos para nós determinarmos as fórmulas estruturais e as moleculares. Olha, quando isso acontece, você começa da última palavra. Heptano. Se é heptano, são 7 carbonos. Feito isso, você enumera esses carbonos. 1, 2, 3. Obviamente, aqui você poderia enumerar da direita para a esquerda, sem problema. Você poderia ter subido, descido com esses carbonos, sem problema. Então, nós vamos agora posicionar esses radicais. No 3 tem um etil. No 4 tem um N-propil. Tá? Então, N-propil, os 3 carbonos são enfileirados. O isopropil, só o carbono do meio que fica ligado na cadeia principal. Né? Então, aqui está a minha cadeia principal. Olha, obviamente, está pronto o meu exercício. Assim, essa parte, né?
que é a fórmula estrutural. Agora, caso você queira preencher com os hidrogênios, só tem um detalhe. Você tem que preencher, por exemplo, você pôs hidrogênio aqui, aí seu exercício fica todo errado. Aí ou você põe hidrogênio em tudo ou em nenhum. Obviamente é muito mais simples você fazer assim. Certo? Olha, fórmula molecular CnH2n mais 2. Tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Olha, então começamos pela última palavra. Viu? Eu posso descer com a cadeia principal, subir sem problema. Vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou posicionar esses radicais. Diz que no 5 tem um S-butil. Por que S-butil? O carbono que está ligado na cadeia principal, ele é secundário. Né? Butil porque são 4 carbonos. E lá no 5 também tem um T-butil. Que jeito que é o T-butil? O carbono que está ligado na cadeia principal, ele é terciário. Tá? No 3, opa, aqui eu tenho que mudar, viu? Porque não pode ser 5 não. Vamos botar 6 aqui. No 3 tem um radical metil. No 4 também tem um radical metil. E no 6 tem um radical metil. Tá? Olha, então tá pronto. Minha fórmula molecular, então essa é a fórmula estrutural. Fórmula molecular. CnH2n mais 2. Então, total dos carbonos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, com esse, 20. Olha, então você já imaginou se você colocasse todos os hidrogênios para depois contar cada um deles, né? Para isso dar certo, você não pode errar nenhum lugar de colocar hidrogênio. Aí daria total de 42 hidrogênios, né? Então, que se torna bem mais difícil. Então, por hoje é só, né? Para terminar, a famosa mensagem. Você é muito importante. Você é uma pessoa muito importante, principalmente para mim. Você labuta, peleja, corre daqui para acolá, banqueteia, cansa e se dá muitos prazeres, mas nunca me chama. Fica triste e depois se alegra, mas nunca me agradece. Segue a trilha da vida, subindo e descendo escadas, mas não se preocupa comigo.
Já ganhou muitas coisas na vida e tem fechado a mão para mim. Você sente amor, ódio, sente tudo, menos a minha presença. Você é uma pessoa perfeita, mas não se desgasta por mim. Os seus sentidos funcionam em perfeita harmonia, mas não são canalizados para mim. Você estuda tanto e não me entende. Ganha e não me ajuda. Alegra-se, mas não em mim. Aliás, eu não tenho tido participação em sua vida. Você se diz uma pessoa tão inteligente e não sabe quase nada ao meu respeito. Você reclama dos momentos difíceis, das tribulações, mas não reconhece os tempos tranquilos que lhe tenho dado. Se enfrenta um problema, reclama de mim, mas se vive despreocupadamente, não reconhece que isso procede de mim. Se está triste, me culpa por isso, mas se está alegre, não me deixa participar de sua felicidade. Você fala de tanta gente importante que nunca fez nada por você, mas não fala de mim, que fiz tudo por você. Gasta energia em tantas coisas, mas gastá-las para mim seria um desperdício. Por quê? Você sabe pormenores da vida de homens que sempre usaram a força bruta para concretizar os seus intentos, mas desconhece aquele que sempre usou a força do amor para conquistar os corações. Você se sujeita aos homens cruéis, mas não quer fazer o que eu lhe peço com humildade. Se você se torna uma pessoa próspera na vida, apaga a luz aos mais fracos para que a sua brilhe mais. Entretanto, se fracassa, descarrega sua ira contra mim. Você afirma não ter tempo nem para morrer, pois os afazeres da vida o fascinam sobremaneira e com isso não pensa em mim. Você sempre me procura por último. Se resolve dar alguma coisa, acaba me dando o resto de tudo. Por quê? Você corre atrás de uma coroa de glória e se esquece que por sua causa carreguei uma de espinhos. Você está a par de tantas filosofias, mas conhece tão pouco da mensagem que preguei e que realmente liberta o homem. Você se apega tanto a este mundo e se esquece de que tudo isso passará. Apenas aquilo que o homem faz para mim perdura para sempre. Você leva uma vida de derrotas por desconhecer a vida abundante que emana de mim. Você julga muita gente e vê defeito em tudo, mas eu também conheço a sua maneira de agir, sei o que você faz e pensa. Sim, eu vejo todo. Você obedece ao seu chefe, que lhe causa tantos dissabores, e não ouve a minha voz quando eu lhe falo do meu amor. Quando precisa, quando se encontra num labirinto, dirige-se a mim chamando-me de Senhor, mas não me obedece e nem pretende fazê-lo. Muitas vezes ouço você afirmar que eu não existo, mas no íntimo tem medo de mim. Às vezes gostaria de se agarrar em mim, mas o seu orgulho não deixa e debalde fico com a mão estendida. Você luta por seus ideais e é até capaz de morrer por muita coisa. Mas se gasta uma gota de suor por minha causa e meu serviço, acha que está fazendo demais e toca a corneta. Você participa de reuniões onde o meu nome é injuriado e não me defende. Você ouve piadas indecentes com meu nome e também dá gargalhadas. Nunca lhe fiz mal nenhum, mas tem vergonha de pregar o meu nome. Quando está sedento, procura tantas fontes secas. Por que não vem a mim beber da água da vida? Você tem corrido atrás de vento. Eu o convido a correr para os meus braços. Olhe para o céu. Todos os dias pinto um cenário diferente para os homens. Eu fiz o universo e o mantenho. Eu fiz o homem. Sou tão grande que preencho o mundo, mas posso também habitar em seu coração. Você é um corpo no mundo, e eu, um mundo em seu corpo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna.
Eu sou Jesus Cristo. Você não quer me aceitar? Estou esperando. Você é muito importante para mim. Meninos, por hoje é só. Tchau, fica com Deus.